Olá investidor, olá investidora, seja bem-vindo ao canal Rico Mais e ao programa Resumo do Dia. Programa onde eu faço uma análise dos pontos operacionais do dia através da lupa do método Rico Mais. E já deixo adendo que está abertas as inscrições para a mentoria Trader Rico Mais, a última turma do ano. Se quiser mais informações, na descrição do vídeo tem o link de acesso ao meu grupo aberto do Telegram, onde você pode estar me procurando para tirar as dúvidas sobre a mentoria e fazer a sua inscrição. Sem mais delongas, então, vamos para o gráfico. Vamos lá, vamos começar as nossas análises. Então, estamos aqui, 10R e 15 minutos. Vamos começar a nossa análise então, do mini índice. Então, o mini índice ele abriu no gap, puxou, rapidamente fez um topo duplo e caiu novamente aqui para o fechamento do gap, né, fechando o gap. Então essa movimentação, a princípio, né, a ideia do Fibo sempre traçar o Fibogap a favor do gap. Se fosse gap interno, que é uma outra maneira de traçar o Fibo, aí seria essa movimentação aqui dessa perna aqui de trás do dia, né? Então seria essa perna aqui. Esse seria o gap interno. E o gap interno você pode já traçar ele tanto para cima quanto para baixo, virado para compra, virado para venda. O Fibogap sempre a favor do que é o gap. E esse é um gap comprador, então o Fibo a princípio era comprador. Ele só deixou, ele foi invertido, por assim dizer, nesse rompimento aqui. Depois ele voltou ainda brigar e aí ele volta a cair. Então, deixa eu só tirar o Fibo daqui do 15 minutos. Vamos lá. Beleza. Então, vamos começar nossas análises. Então, o Fibo, a princípio, ele estava traçado para compra. 9h15 da manhã ainda é aqui. Então, ele fez uma grande movimentação. Foi essa grande barra aqui do início da manhã. Eu ensino meus alunos a não ficar operando essa primeira hora do dia, né? Então a primeira hora do dia ela se encerrou aqui, essa região da abertura das 10 horas e também a ideia, né, de você estar invertendo o Fibo. Então vamos lá, antes de mais nada, inverter já esse Fibo, né? Colocar esse Fibo invertido. Prontinho, Fibo invertido. Travado. Vamos começar as análises. Então, antes de mais nada, né, claro, se a gente olhar aqui para trás, né, depois das 9h30 da manhã, a gente até teve algumas entradas, né, interessantes de se fazer. Porém, como eu não opero esses momentos de mercado, né, eu não gosto de operar antes da abertura do mercado à vista, o mini índice. O dólar, a partir das 9h30 até eu opero, mas o mini índice não. Então, vamos começar aqui a partir das 10 horas da manhã. Então o mercado ele abriu aqui 10 horas da manhã, mercado à vista também. E ele deu uma oportunidade compradora aqui na região do 127. A gente poderia interpretar como dois alvos aqui nessa operação. Então a abertura dessa operação é aqui. Olha lá, vocês podem ver que a abertura da operação é muito próxima à mínima do dia. Né? O stop colocado seria aqui assim mais ou menos, ou seja, na mínima da barra de 15 minutos. Então o stop muito bem colocado, né? Onde passa uma certa tranquilidade, né? O stop um pouquinho mais abaixo, que ficaria um pouquinho mais abaixo do nível aqui. Você vê, né, aqui pelo 15 minutos que a gente tem, né, esse stop bem colocado, essa entrada bem colocada. Isso aqui é uma falha de rompimento de 3 box. A gente teve uma falha antes, pouco antes a gente teve uma falha, por assim dizer, parecida, né? Primeiramente aqui com 2 box, depois aqui, ó, já com 3 box. Essa uma entrada que não se desenvolveu, né? Ela parou aqui, logo no 100 aqui, ela parou nesse teste desse topinho minoritário. Aí voltou e deu essa nova oportunidade aqui. Aqui com uma falha de continuidade também dentro, né? Então a gente tem 2 padrões de box de Renko aqui, interessantes para a gente analisar. Que primeiramente, esse padrão aqui
É um padrão de falha de continuidade. Por quê? Porque eu tenho um box com pouca sombra, pouco pavio, né, acima dele. E se a gente olhar aqui, ó, o volume financeiro desse box é de 79 milhões 140 alguma coisa aqui de reais, né, negociado nesse box. Esse box da continuidade, ele tem 1,30 bilhões. Então é mais de 10 vezes o que teve de negociação dentro desse box. Então é dado como um padrão de continuidade, né? Se o próximo box tivesse sido vendedor, né? Se o próximo box tivesse sido vendedor, talvez a gente teria até revisitado essa região da mínima antes. Porém, aqui o que aconteceu? Ele falhou em continuar, né, em jogar o preço para baixo, em continuar a queda, né, transformando em uma falha de rompimento de 3 boxes junto de uma falha de continuidade. Então, a falha da continuidade junto com a falha de rompimento, eu teria 2 alvos nessa operação possíveis, né, que seria o 100, o mais próximo, que seria a dinâmica 127, 100. Porém, como eu não toquei no nível de 127, eu poderia ainda estar dizendo que eu estava na dinâmica em cima do 111. Então, 111, 7,6. E primeira operação aí de uns 220, até quem sabe os 250 pontos nela. E a segunda operação possível até 530 pontos possíveis. O preço ainda passou, foi mais acima. A gente até teve algumas oportunidades aqui atrás, né, de estar reentrando, né, na compra, para tentar buscar um nível de 4,8 ou até mesmo 23, né, pensando numa lateralidade no 23,76, né, numa tentativa de fazer o filé aqui. Então essa entrada primária aqui na correção de 2 boxes, ela gerou aí uma perninha de 205 pontos, e essa aqui na correção de 3 boxes ela gerou uma perninha aí de 250 pontos total. Então não daria, eu acho, para sair com 250 pontos, né? Aqui sairia até com os 200 pontos, aqui até com os 245 pontos possíveis, né? Aí o preço começa a trabalhar lateralmente, né? Ele começa a brigar aqui nessa região, que é esse monte de doji ali. Até tem algumas entradas ainda na retomada da compra. A gente teve algumas entradas interessantes, fazendo, né, a questão da falha de rompimento, a questão da correção de 3 boxes, né, dentro e também de 2 boxes. Então a gente teve essas possíveis entradas. Aqui desenvolveu 310 pontos, ou seja, essa entrada aqui, esse trade, se você tivesse comprado aqui, fundo duplo mais alto, né, microfundo duplo mais alto, esperando uma retomada da compra, o seu stop estava abaixo de barras, e o seu alvo até 300 pontos aí, você conseguiria pegar nessa operação. Depois você teve mais uma entrada aqui, né, mais uma operação parecida na questão de padrão, né, uma entrada de correção de 3 boxes em falha de rompimento, e aqui 250, 270 pontos possíveis. Depois mais uma comprinha aqui, né, que surgiu nessa correção de 2 boxes em falha de rompimento também. Essa a gente vê que foi só para fazer a máxima do candle, né? Então aqui também, ó, 360 pontos, então até uns 350 pontos possíveis na operação, só trabalhando entre níveis de Fibonacci, né? Só trabalhando entre níveis de Fibo aqui, 7,6, 4,8, por exemplo. Aí o preço ficou brigando aqui, brigando. Ele até repete, né, novamente. A gente tem um tipo de uma repetição aqui, né, mais ou menos na mesma região, no mesmo local, porém ele não desenvolveu tanto, né? O primeiro alvo ali deu 230, o segundo deu 270. Então nessa briga toda aqui, até no máximo aí, uns 265 pontos conseguiria sair. Aí aqui ele soltou esses 4 boxes, já com uma cara de correção, né, porque eu tenho aqui formações de pivô, né? Se a gente olhar aqui a perna, correção, eu tenho fundo mais baixo, topos mais baixos, né? Então fazendo essa movimentação, poderia ter vendido aqui, era difícil talvez no momento aqui pegar, encaixar certinho a venda, né?
porque estava ainda olhando para essa tentativa de alta, né, do mercado. Então, era um ponto vendedor a princípio? O mercado estava demonstrando aqui essa região vendedora? Sim, mas um pouco mais complexo de pegar. Depois teve essa correção de 4 boxes aqui, em segunda entrada, né? Eu tive a primeira entrada aqui, essa correção de 2 boxes, caiu, veio essa correção de 4 boxes em segunda entrada. Infelizmente, a gente teve o que aqui? A questão de transformar-se numa caixa de Pandora. A questão é que se você entrou aqui, né, como uma correção, você entrou nesse box aqui. Então esse box aqui, que chegou a fechar positivo, ele foi o seu box de entrada, né? Foi ele que deu o start da sua compra. Se você tem 150 pontos de stop, você não mexe seu stop até o preço começar a andar, que é o que a gente tem que fazer. Tá lá, 150 tá no 990. Então vamos lá, 990. Tá aqui. Pronto, tá aí seu stop. Então seu stop estava aqui. Seu stop estava aqui colocado, né? Então assim, tava tipo numa posição tranquila para você tá operando, né? O mercado tava numa operação tranquila. A questão dessa caixa Pandora, a questão é que a caixa Pandora geralmente ele não leva a grandes movimentações assim. É raro as caixas Pandora fazer isso, né? Geralmente a caixa Pandora leva a uma lateralidade, algo desse sentido, né? Então o preço ele saiu daqui. Se a gente for ver, a gente já tinha tocado um 2,7 aqui para trás no dia. Então o preço já tinha tocado, ó, um 2,7 aqui atrás, na mínima do dia. Ou seja, o alvo de 161 estava aberto. O alvo de 161 era válido, né? Então essa entrada aqui poderia ser o alvo do 61? Poderia, mas é claro que a lógica dessa entrada, o alvo é 127. Então o alvo aqui, ó, é de 300 pontos. Então essa entrada aqui, o alvo lógico seria 300 pontos. O preço caiu acelerando, soltou esse double bear aqui, depois uma correção de 2 boxes. Eu acho muito difícil, principalmente se a gente olhar onde o preço estava aqui, ó, na barra, ó. É complexo você vender, né, nessa altura aqui, você vender depois do preço ter andado uma barra de 15 minutos, 870 pontos. Então assim, são trades, e ainda mais de cima do alvo do 61, né? Então para mim são trades de raras oportunidades. Então se são de raras oportunidades, eu prefiro até não fazê-los para não estar gerando estatística em trades raros. Eu gosto de trabalhar o que o mercado tem mais de comum, por assim dizer, né? E aí, é claro, o preço tocou 205. O que a gente pode fazer no 205? Estender até o fundo do 61. A questão é que o fundo do 61 aqui foi feito aqui, ó, na região do 117.600. Então a gente tem que levar lá na região do 117.600. Vamos lá, opa, destravar. Pronto, FIBO estendido. Na extensão, né, o FIBO ele tocou um 111, subiu bem mastigado, bem brigado. E aqui nós tivemos algumas oportunidades novamente de trabalhar vendedor, bem provável que seja essa barra até das duas. Não, é mais cedo aqui, meio-dia. É essa movimentação aqui, ó. Então, aqui a gente ainda teve oportunidades, ó. A gente teve essa primeira entrada aqui, ó. Acho que mais qualificada, não que essa região aqui a gente tem duas entradas aí, bem na verdade, né? Tem essa falha de rompimento em 2 boxes, depois uma falha de rompimento em 3 boxes, que já veio de falhas aqui anteriores. E abriu essa oportunidade do quê? Da gente vender aqui para o alvo 111, né? Novamente o teste de fundo. Então são 480 pontos, né? Quem sabe aí até 500 pontos possíveis essa operação. Eu acho que aqui já valeria esse trade, a mesma coisa aqui. Aqui já a entrada, né, do 100, ela seria a dinâmica do 127, né? Então essa entrada aqui, a gente teria uma dinâmica mais longa, seria aí até 127, aí 750 pontos. Então como eu falo, eu prefiro pegar aqui, ó, esses 350 para mim tava bom, porque eu posso reentrar aqui, ó.
Poderia estar reentrando aqui no mesmo tipo de padrão e pegar aqui, ó, mais 350 pontos de 500 possíveis. Então faço 350 aqui, mais 350 aqui, 700, que é mais ou menos o que deu a dinâmica aqui. Então eu fico dentro do que a própria dinâmica me dá, trabalhando com um pouquinho mais de segurança também, né? Então, essas outras entradas aqui muito boa, trades da hora do almoço já, né? Então, meio-dia, trade da hora do almoço, o preço retomando para baixa, né? Que foi a movimentação do momento aqui do mercado, né? Maior, foi essa grande movimentação ali embaixo. Ele tentou romper o fundo, tocou um 2,7, falhou, começou a falhar em fundos aqui, mas com 4 boxes, né? E a gente não tem falhas de rompimento em 4 boxes. Então essas correções aqui, essas movimentações em 4 boxes aqui, eu acho que o que a gente já poderia chamar de correção, a partir daqui, ó. Acho que a partir daqui poderia chamar uma correção de 4 boxes, outra correção de 4 boxes, e o alvo seria onde? O teste do 100%. Então se comprou aqui, teria aí o alvo até ali em cima. A questão é conseguir enxergar a reversão no momento do mercado, né? Quem trabalha price action consegue entender que houve, né, uma perda da continuidade da venda, porque ó, o rompimento era aqui, rompeu, ficou lateral, não conseguiu desenvolver. Então pode ser que abriria espaço para algumas possíveis compras, né? Aqui, por exemplo, a gente teve essa correção de 2 boxes aqui que gerou um scalp de 240, 220 pontos. Depois novamente aqui, né, já mais para o período já da tarde, né, a gente teve essas entradas aqui em correções de 2 boxes, em falhas, em correções de 2 boxes, que o alvo seria aqui na região do 2,7 também. Primeira entrada ali 480 pontos, 470, né, e a segunda entrada aí, e a segunda entrada aqui uns 430 pontos. Então essas foram as entradas possíveis até agora no mercado. Agora são 4 horas e 40 minutos. O mercado até que movimentou bem agora no período depois das 3 horas da tarde, né? Só um pouco mais difícil de estar pegando, mas apesar que aqui deu para pegar, aqui também deu para pegar, só a questão é como a gente gerencia o trade à tarde. À tarde a gente gerencia o trade de uma maneira um pouquinho mais diferente do que a gente gerencia pela manhã. Então esse aqui é o mini índice. Agora vamos para o Doleta. Vamos lá, Doleta 5R, 15 minutos aqui, o dólar, a bela puxada aí, ó, indo para a máxima aí novamente. Puxou bem aí para cima. O dólar ele abriu aqui, subiu, caiu, voltou. Então vamos lá, vamos procurar o FIBO do dólar. O dólar, a princípio, o FIBO que a gente poderia estar procurando aqui no dólar, né, seria até essa perninha aqui, ó. Fundo, topo. Porém, o que eu achei mais interessante aqui no dia foi que aqui, ó, ainda é 9h15 da manhã. Então essa é a primeira movimentação forte do dia. Então eu acho que aqui tem um bom FIBO. Opa. Ali tem um bom FIBO. Então vamos traçar esse FIBO. FIBO do dólar. Travado. Vamos lá. Vamos analisar as operações. A partir das 9h30, eu já considero que o dólar já movimenta de uma maneira com mais estatística. O dólar é mais técnico do que o mini índice. Então, dá pra gente operar ele, por assim dizer, com um pouquinho mais de clareza, já no período da manhã. Aqui, ó, 9h33, a gente teve a nossa primeira entrada aqui, ó, nessa falha em rompimento, né, essa correção em rompimento de 2 boxes, que ela já tinha dado um certo resultado, uma aqui para trás, essa primeira aqui. Então essa primeira aqui, ó, ela gerou, né, uma compra de 10 pontos para nós, né? E se a gente olhar aqui para trás, na subida do dia, ó, a gente teve aqui embaixo também toda a ignição da perna acontecendo com uma correção de 2 boxes. Então a gente já vê que correções de 2 boxes estavam dando resultado. E aí a gente teve essa entrada. Só que essa entrada, né, ela andou 8, 9 pontos e voltou a testar a entrada, para depois ir para o alvo, que seria aqui o topo anterior, o nível de FIBO, né, o 100. Por quê? Porque eu estou vindo do 4,8, ó, eu estou vindo daqui, 4,8,
para o 100. Então esse é o alvo. Ah, poderia estar usando o alvo 76, 111? Sim, até poderia pensar nisso. Só que a questão é que o que estava vigente no momento era 48,100. Então eu não buscaria alvos mais acima, eu buscaria alvos abaixo do 100, não acima do 100. Então aqui eu tenho essa entrada, onde o preço voltou, então às vezes você entrou, botou stop no zero, porque teve aqui o padrão de continuidade logo depois da entrada, subiu. O preço veio e te estopou no zero, ele deu a reentrada novamente para você. Né? Então é como eu falo para os alunos, né? Você tomar um stop no zero é uma coisa, você tomar um stop cheio é outra. Ah, é claro, poderia ter evitado de ter que reentrar? Sim, de onerar mais capital? Sim, poderia, mas essa entrada ainda aqui, ó, deu 10 pontos. Então, aqui 14, aqui 10 pontos possíveis, até um pouquinho mais. Se olhar ali, um pouquinho mais ali, deu 13 pontos na máxima do movimento, então até uns 12 pontos na perna. O preço falha aqui, ó, falha de rompimento de 3 box, puxa uma queda forte. Essa puxada forte aqui é difícil de pegar, muito difícil. Como eu disse, ó, você trabalhar aqui é complexo. Né? Você trabalhar ali embaixo entre fechamento e abertura de 15 minutos, né, de 60 minutos, com bears é complexo. Né? É bem complexo. O preço vindo de pivô de alta, complexo. Apesar que o preço, se a gente for pensar, ele está em tendência de baixo do dólar aqui, do momento. Né? Então, até poderíamos pensar em vender o bear. A questão é que estava muito baixo para vender. Né? E, novamente, estava em cima do alvo. 100,48. Não vendo em cima de alvo. Né? O preço continua caindo. Quando é aqui, ó, 10,55 aqui, ele dá essa correção de 4 boxes, apesar que a gente teve também uma aqui de 3 boxes, né? Essa aqui, ó, de 3 boxes, segunda entrada, ele mastigou, voltou a testar, stop aqui em cima, ele voltou a testar, e onde estava o alvo? 23, 111, menos 11. Então, ó, o alvo era aqui, 16 pontos na entrada de 4 boxes aqui, e na correção de 3 boxes aqui, 17 pontos no dólar possível. Então, nessa região aqui, nessas duas entradas aqui, possíveis, né, até 17 pontos na operação. Acho que para o dólar, né, meta do dia aí. O preço volta a subir novamente, e interessantíssimo aqui, né. Ele soltou uma dupla movimentação aqui muito interessante, que essa é uma dinâmica que eu validei através dos meus estudos, que o preço faz o quê? O preço vem, sai em 23, toca 748, volta na região do 23 para ir para 7,5. Então a gente consegue, numa dessa, pegar 2 operações na mesma região. E o mais, assim, impressionante aqui hoje, né, dessa movimentação aqui no dólar, é que as 2 entradas aqui, ó, elas foram feitas com correções de 2 boxes. Uma em falha e a outra em correção apenas. Então, essa primeira aqui, ó, até o topo dela, ó, tem 17, 18 pontos aí. A segunda que vai do 23 aqui para o 7,5, eu tenho uma perna lisa, ó, de 22 pontos, 23 pontos. Aí. Então, 2 operações aí que você poderia facilmente pegar aí 12, 13, 14 pontos, botar no bolso e ficar feliz. Né? 15 pontos aí e considerar a meta do dia. Então, 15 pontos aqui, 15 pontos, então daria até para, às vezes, numa dessa, encaixar 2 operações muito bem feitas. Porque, querendo ou não, aqui o stop dessa segunda operação aqui é de 5 pontos. Então, poderia pegar aqui desses 15 pontos e colocar em risco 5 pontos para pegar mais 15? Também poderia. Fecharia aí o dia hoje com 30 pontos aqui em 11,25, 11,36. É uma bela movimentação. Como também poderia ter saído do 23 aqui e ido até o 7,5 e pegado 25 pontos nessa operação total. Depois aqui, toca 7,6. Eu acho que assim, recomprar aqui estava errado a princípio. Porque o recomprar aqui, o ideal era, claro, voltar para o 23. Né? Ou falhar na região do 4,8. Então, essa seria a primeira entrada. Mas eu tive uma segunda entrada logo depois. E jogando dinâmica. Isso que é o melhor. Então, às vezes, o que acontece com a gente? A gente entra aqui, né, nessa primeira entrada. Aí o preço começa a subir, a gente bota stop no zero. Aí o preço vem aqui e só te tira no zero e vai embora.
E aí você fica ali, né? Ai, né? Com raiva. Depois se posiciona erradamente aqui em cima, toma stop. E aí começa a culpar o método, começa a culpar o gráfico. Mas não vê que a paciência é que faz a diferença. Se tivesse esperado pacientemente a melhor entrada, que sempre é a segunda entrada, que é a entrada da confirmação, que é uma entrada onde eu tenho aqui ó, um fundo duplo mais alto, onde eu tenho uma confirmação dessa compra, o alvo estava lá, ó, mais 17 pontos nessa operação de compra, nessa correção de 3 blocos. Então hoje o dólar deu muito 15 pontos aí. Tava cheio de 15 pontos aí no dólar. Aí ele, é claro, falhou aqui, soltou bears. Eu não venderia esses bears, como eu também não compraria esse bull aqui. A tendência seria para comprar, para vender os bears, não para entrar nos bulls. Então, assim, até quem sabe esse bear de ignição aqui poderia ter se posicionado nele, né? E ele daria aí uns 12 pontos nessa contra-tendência aqui. O ideal é a gente sempre seguir a tendência, como eu sempre ressalto. Depois a gente teve mais uma entrada aqui, ó, correção de 4 box, em uma falha de continuidade. Essa operação aqui, ó, sem 127. Poderia até tentar levar um 4-1? Poderia, ele demorou para ir, ó, ele caiu de novo na entrada para depois ir. Ele caiu 2 vezes aqui na entrada para ir, não, uma vez, perdão, né? Ele caiu uma vez na entrada para ir. Então assim, quantos pontos tem aqui, ó? 15 pontos. Então daria para pegar aí até uns 15 pontos nessa operação aqui. Essa operação aqui caberia esses 15 pontos. Mais uma operação, correção de 4 boxes, 15 pontos. Aqui nenhuma correção. Aí o preço, ele deu umas entradas aqui, ó. Segunda entrada, foi. Andou 9 pontos. Se ele andou 9 pontos, ó, interessante que mesmo aqui essas entradas, ó, nenhuma delas você sairia estopado. Porque essa primeira entrada aqui, ó, o stop tá aqui. Então o preço não veio estopar. Essa entrada aqui, ó, o stop tá abaixo do box, ó. Também não pegou. Então você não sairia estopado. Mas o que aconteceria? O preço iria ficar brigando, seria ficar muito tempo posicionado. Nada, ó, das 2h30 às 4 da tarde, a hora que foi arrancado. A hora que o preço dá arrancada para subir. Então você ficaria uma hora e meia aqui posicionado, não é interessante isso. Então assim, o preço andou 8 pontos. Se você tem aqui 12, 15 pontos de alvo, seria aqui, um pouquinho mais acima aqui, então ele já está na metade do caminho. Interessante você botar o stop no zero. Ou então, né, botar aí uns 2, 3 pontinhos de já para garantir, né? O preço vai estar aqui assim, ó. Então você coloca aí 5 pontinhos para garantir. O preço vai te estopou com 5 pontos. Quando ele volta aqui, primeiro, você tem 5 pontos. Então você está tranquilo, mais tranquilo. Pode reentrar. O preço volta e te estopa no zero de novo. Beleza, paciência, né? Ele caiu aqui, não te estopou, veio, fez essa caixa de Pandora, você estopou no zero. Ele deu essa oportunidade, você não conseguiu pegar, mas olha só a repetição que ele está dando aqui, ó, para nós. Olha só, 2, 2, 2. Indo para onde? Para 205. Então, a gente teve aqui, dentro dessa última movimentação agora do dólar, nessa subida, né, nada, ó, mais 2 trades encaixado de 20, 19 pontos. Então, 2 perdas aqui, ó, e essa última agora que está brigando aí, já tem aí 8,5 pontos, ou seja, você já poderia estar com o stop no zero aqui. Você poderia ter botado o stop no zero, tá tranquilo, esperando o preço subir. Mas e se ele cair e estopar no zero? Beleza. E se ele cair e vir aqui mais para baixo, você aceitar o stop? Essa é a questão, né? Então eu prefiro proteger minha operação e reentrar numa nova oportunidade do que estar entrando e aceitando o stop e perdendo capital. Agora chegou no 205. Né? Esse toque, né? Vamos teorizar que tocou 205. Aonde que está o topo do 61? Né? O topo do 61, ele é inexistente, né, por assim dizer. Porque essa correçãozinha de 2 boxes aqui a gente não pode chamar de topo. Nem essa. Então tem que formar um topo no 205. Então a extensão desse FIBO era só lá no 205. Só lá. Tem que esperar formar um novo topo para que possa ser feita essa extensão. Então, só nessa perna agora aí, ó, agora já deu aí mais 10 pontinhos no dólar nessa entrada aqui. Então, 20, 19, 10. Numa movimentação agora já de final de dia, onde o dólar ganhou aí uma grande volatilidade
na alta. Então essa aqui é o nosso resumo do dia. Espero que tenha sido útil, espero que tenha tirado alguma dúvida que você venha a ter. E novamente fazendo o adendo para você que quer se especializar ainda mais no método Rinco Mais, a última turma da mentoria desse ano. Agora turmas só para o ano que vem e bem provável só lá para março do ano que vem. Então se você quer pegar, aproveitar esse final de ano para gerar estatística, para aumentar a sua assertividade, para ter alguém que te auxilie no entendimento gráfico, não perca tempo. Vem fazer a inscrição da mentoria. Como eu disse, no link, na descrição do vídeo, eu deixo o link para o grupo aberto do Telegram. Tem meu e-mail, tem o site oficial do Rinco Mais, onde você pode estar lá vendo como que funciona a mentoria, o que tem dentro da mentoria, quanto tempo você vai ser mentorado por mim, que você vai ter acesso ao professor, podendo estar tirando dúvidas durante o pregão, naquele momento que você tem a dúvida. Então não perca essa oportunidade. Vem fazer a mentoria, que tem ajudado já bastante pessoas a entender como que a gente tem que se comportar de uma maneira mais profissional na frente do gráfico, sem esse negócio de ficar clicando em excesso. Pelo contrário, de fazer 1, 2 operações no dia e você já ter seu capital, ficar o menos tempo exposto no mercado, parar com esse excesso de clique. Tá cansado de clicar? Tá cansado de tomar stop? E muitas vezes ver o preço simplesmente te estopar e depois voltar a favor daquilo que você estava prospectando? Vem fazer a mentoria Trader Rinco Mais, dê uma chance para sua consistência. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos. Peço para que deixe o like aí no vídeo se gostou, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.